Projeto Paiol apresenta Ciências, Constelações e Fases da Lua. Olá galera, tudo bem? Tô passando aqui hoje para falarmos um pouco sobre ciências. E falar o que dessa ciência tão magnífica que temos? Falar sobre estrelas, céu e também a Lua. Sim, para falar um pouco sobre esses astros e estrelas que existem aí no nosso universo. Para isso, convido vocês a embarcarem comigo nessa deliciosa viagem. Venha comigo, vamos olhar para o céu, vamos conhecer um pouquinho sobre as constelações. Embarque comigo nessa viagem. Para iniciar a nossa viagem, vamos começar por uma estrela chamada Sírius, que compõe justamente uma constelação chamada de Cão Maior. A estrela Sírius, ela demora cerca de mais ou menos 8 anos e meio para conseguir chegar a sua luz até nós. Ela é composta por uma segunda estrela chamada de estrela anã branca, que juntas giram em torno de um único eixo, formando assim uma estrela dupla, como acontece com muitas estrelas. Essa estrela, juntamente com a constelação ao qual ela pertence, que é o Cão Maior, elas aparecem por volta mais ou menos da primeira quinzena de junho aqui no território nacional. Andando um pouco mais, vamos encontrar uma constelação que parece uma embarcação. Ela é composta da carenagem, também da vela e da proa. Aonde ela popa, na verdade, né? Onde ela aparece aí. E ela é composta de uma estrela chamada Canopus, a segunda mais brilhante do céu. Um pouco mais à frente, nós temos aí, por volta da primeira quinzena de julho, a constelação do Boiadeiro, formada por uma estrela chamada Arcturus. Essa estrela tem uma coloração branca, meio amarelada, e é a terceira mais brilhante dos céus nossos aqui. Um pouco mais acima, temos uma outra estrela chamada de estrela Vega. Essa estrela Vega, ela é a quinta mais brilhante e pertence à constelação do Lira. Do lado, temos a Deneb, da constelação do Cisne. A Deneb, ela é a 19ª mais brilhante dos céus. Subindo um pouco a mais, temos aí a constelação do Altair, a constelação de Áquila, com a sua estrela principal, que é a Altair, que é a 12ª. Essas três constelações formam um delta. Esse delta, na primavera, indica com precisão qual é a posição de cada constelação. Indo um pouco mais à frente, chegamos até uma constelação muito conhecida, que é a constelação chamada aqui de Cruzeiro do Sul. A Cruzeiro do Sul tem uma estrela muito brilhante chamada de Mimosa. É a 20ª em brilho nos céus. Um pouco mais acima temos a Alfa e a Beta, que faz parte da constelação do Centauro. A Alfa é a 4ª mais brilhante, a Beta a 10ª mais brilhante. Temos também um pouco mais acima a Antares. A Antares é uma estrela super gigante vermelha. A sua luz demora para vir até nós cerca de mais ou menos 600 anos-luz para chegar até nós. Ou seja, 600 anos até encontrar a gente aqui. E essa estrela, ela mostra aí justamente a próxima constelação, que é a constelação de Escorpião. É uma maravilha conhecer e olhar os céus e ver quanta coisa magnífica podemos observar ali. Existem cerca de 6.000 estrelas visíveis para nós aqui. Imagine, 6.000 estrelas. Mas o que podemos aprender também da nossa Lua? Quais são suas fases? Vamos dar uma olhada? Muito bem, agora vamos conhecer um pouco sobre esse ciclo maravilhoso do satélite natural da Terra, que é a Lua. Vamos começar pela fase em que a Lua
fica basicamente na frente do Sol. Assim, a sua parte iluminada fica escondida, fica invisível aos olhos de quem está aqui na Terra. Essa fase da Lua a gente chama de Lua Nova, onde a gente não consegue enxergar basicamente nada a respeito dela. Com o passar do tempo, cerca de uma semana, começamos a enxergar um pequeno pedaço da luminosidade da Terra, da Lua, desculpa, que é a parte iluminada da Lua começa a se mostrar para nós que estamos aqui. Essa fase é chamada de crescente, quando a gente consegue observar a metade da parte iluminada da Lua, nós chamamos isso então de quarto crescente. Quando a Lua está totalmente oposta ao Sol, nós temos a Lua cheia, que é quando justamente então a gente vê 100% da luminosidade da Lua. Ela consegue se ver, é quando ela está numa fase oposta ao Sol. Para mim, é uma das fases mais bonitas da Lua. Quando passa-se mais uma semana, essa fase agora vai mudando o seu ciclo e ela novamente começa, devido ao seu ciclo rotacional, a estar agora, começar a se contrapor ao Sol, a ficar, vamos dizer assim, na frente do Sol. Quando ela começa a ficar na frente do Sol, começa a se criar uma sombra, e aí começa então a chamada quarta minguante. E aí ela volta de novo a ser uma lua nova. Em relação ao horário, quando é uma lua chamada de lua nova ou crescente, a gente vai observar que ela vai aparecer normalmente na mesma direção em que o Sol se põe. Então, na crescente e na nova, vai começar a aparecer na mesma direção que o Sol se põe. Já na minguante e também na cheia, ela já vai aparecer um pouco mais alto nos céus. Ela não vai ser no mesmo lugar onde o Sol se põe. Ela começa a aparecer mais alto. Todo esse ciclo demora cerca de 29 dias e meio. E aí a gente consegue enxergar essa diferença aí na maneira de existir da Lua em relação às suas fases. Que legal, não é? Muito bacana.